Então, diante disso, posso cumprimentar todos os nossos profissionais, tanto do nosso querido Estado de Rondônia, quanto dos demais unidades da federação que estejam presentes conosco. Walter, eu passo de antemão a sala ao senhor, que fique à vontade, para a gente não demandar muito mais, e você ter liberdade para disseminar o seu conhecimento conosco. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor José Cláudio, agradeço a Cristiane, que foi o contato inicial, a conversa inicial, a todos vocês aí do CRC de Rondônia, e como disse na primeira fala, é um prazer muito grande estar com vocês. Só fechando alguma questão operacional aí, duração, 1 hora ou 1 hora e meia, só para ficar tranquilo aí, para eu dosar a minha fala, porque assunto tem. 1 hora e meia, professor. Podemos ir até 1 hora e meia. Gente, outra questão também, que eu gosto muito e faço bastante em outras lives, inclusive, a questão da interação. Estarei disponível para questionamentos, perguntas, tá? Aí eu dou uma avançada no conteúdo teórico, eu elaborei um material padrão que a gente usa, trazendo as novidades, até o título da nossa conversa, e um foco maior na questão legislativa, que é as regras em si, lá na instrução normativa, que sempre tem alguma coisinha a dar uma dica ou um toque, e depois a interação, que as perguntas são respondidas aqui ao vivo, tá bom? E vamos compartilhar a telinha, então, para podermos dar continuidade. Já está aberta aqui, cadê? Share, pronto. Só me confirme, por favor, Cristiane, está no ar? Sim, né? Está sim, professor. Então, vamos em frente. Olha que gente bonita aí, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Regras, dicas e novidades de 2023. É o nosso apoiador, é um produto da área de imposto de renda também, conferir online. Muitos dos participantes devem conhecer. Essa telinha ficou lenta, tá? Mas é rápido. É para mostrar que a palestra é de vocês, olha que beleza. Isso aqui é a assinatura. Bom, bem rápido então, em cima inclusive de dados iniciais divulgados pela Receita lá em 27 de fevereiro deste ano, quando ela fez a coletiva, primeira novidade, digamos assim, o prazo. Esse prazo, que demorou 15 dias a mais para começar e ganhou um bônus de 15 dias a mais lá no final, né? Nós tínhamos padrão 60 dias, passamos a ter 75 dias de prazo. Essa decisão do fisco veio para ficar. Por quê? A Receita decidiu, desde o ano passado, priorizar a utilização da pré-preenchida, que já existe lá desde 2019, mas com poucos dados e, no início, apenas para portadores de certificado digital. Desde o ano passado, o que o fisco fez? Permitiu que também o portador de conta GovBR validada pelos bancos, nível prata, ou validada por biometria, que se torna nível ouro, pudessem usar a pré-preenchida. Nós vamos ver até numa telinha aqui, que com isso 7,6% das pessoas, apenas, é um número baixo ainda, utilizaram ano passado. Apenas esta utilização. Meta do fisco para este ano, que vá para 25% de utilização da pré-preenchida. A gente vai detalhar mais a pré-preenchida daqui a pouco. Consequência desse novo prazo, a Receita tem um preciosismo até justificável, é a segurança do contribuinte. Ela não aceita o débito automático, incluindo a primeira cota ou cota única, muito próximo da data do débito. Então, ela joga este ano, com o novo prazo, 10 de maio. Quem entregar sua declaração até 10 de maio poderá optar pelo débito automático, incluindo a primeira cota ou cota única. Entregou depois, pode optar pelo débito automático? Sim, só que não inclui mais a primeira parcela. A primeira vai ser paga manualmente. Primeira cota vencendo dia 31 de maio, demais cotas, último dia útil do mês
subsequente, até 8 cotas, e a última, depois do Natal, 28 de dezembro. Outra informação importante com relação aos DARFs gerados da destinação social, doação para criança e adolescente e Estatuto do Idoso. Estes 2 DARFs, opcionais, mas altamente recomendados, é a atuação social, tanto do declarante quanto do profissional contábil, ao incentivá-lo a fazer isso, não é tributo. Apenas usa-se a declaração de imposto de renda, declaração de ajuste anual, para permitir a emissão oficial desse documento. Portanto, não é parcelável e também não entra em débito automático. Terá que ser pago obrigatoriamente até 31 de maio, no app, no home banking, ou uma coisa que quase ninguém usa mais, né? No balcão do caixa, no balcão do banco, para pagamento. Mas, de qualquer forma, o não pagamento de uma doação, alguém faz a entrega agora, mais de 10 milhões de contribuintes já entregaram a declaração. Alguém emite o DARF para recolher lá na frente e esquece de recolher. Ele não tem mais direito a essa dedução. Ele tem que retificar a declaração e excluir essa doação que ele tinha feito, calcular novamente o imposto, porque depois do prazo esse DARF não pode ser recolhido. O DARF das cotas, normalmente, que é tributo. Os lotes de restituição foram mantidos. Até há pouco tempo eram 7, caiu para 5, já há 2 anos. Esse é o terceiro, primeiro 31 de maio, último 29 de setembro. Com esse novo prazo e nova configuração daqui para frente, muito provavelmente, o que acontece? No dia 31 de maio, pessoas estarão entregando ainda a sua declaração até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, porque é o último dia. E algumas pessoas, talvez uns 2 milhões de contribuintes até, terão recebido a sua restituição logo de manhãzinha no mesmo dia. Consequência disso, quem entregou cedo, quem está na lista de prioridades, que daqui a pouco eu vou detalhar, essas pessoas estarão recebendo a sua restituição com valores originais, sem Selic, porque nem venceu ainda. Estão recebendo antes do vencimento efetivo do recolhimento do imposto, e o juros Selic começa a contar só depois, no primeiro dia do mês seguinte. Então, é importante lembrar disso. Quem entregar cedo ou for grupo prioritário recebendo o primeiro lote é valor original. Apurou 5 mil, recebe 5 mil. Não tem juro. Junho, julho, agosto, dali para frente, sim. Aí sim, cada restituição terá 1% referente ao mês de pagamento, mais Selic dos meses anteriores, contados de 1º de junho. Aí é só um merchan da Receita. Esse material, parte dele eu extraí do próprio material oficial, é onde encontrar os aplicativos IRPF. E a novidade, nós temos agora 4 níveis de prioridades e a regra geral. Primeiro nível, Estatuto do Idoso, é aquele maior de 80 anos. Segundo nível, Estatuto do Idoso ainda maior de 60 anos e, no mesmo nível, portadores de moléstia grave e portadores de necessidades especiais. Está no mesmo nível. Abaixo, contribuintes cuja maior fonte de renda seja do magistério. Também tem prioridade no recebimento. E a novidade, o fisco realmente apostou e está estimulando o uso da pré-preenchida, tanto que quem inicia a declaração com a pré-preenchida e ou entrega a declaração com restituição e informa PIX como forma de recebimento, ele também entrou nesse último nível de prioridade. Por quê? O uso da pré-preenchida diminui significativamente os riscos de malha. Não significa que erros outros não vão levar à malha, não é isso. Mas aquelas informações que seriam digitadas manualmente,
e alocadas nas fichas, já vem pronto pela pré-preenchida. Então, reduz, sem dúvida nenhuma, o risco. Na outra ponta, ao invés de digitar banco, agência, conta e dígito, ele informa o Pix, e o único Pix permitido é o CPF, não existe outro, porque é a única forma de garantir que a restituição daquele declarante, daquele contribuinte, estará indo para a sua efetiva conta. Então, é o Pix daquele banco que você tem como chave o CPF. E você nem digita o CPF. Por quê? Quando eu abro a declaração, é a primeira informação que eu já coloquei. Então, eu nem digito, eu escolho o Pix e automaticamente o sistema registra e, quando sair o lote, vai para a conta. 4 níveis de prioridades, sobrou o quê? Demais contribuintes. Em cada linha, em cada faixa, dentro da faixa, o desempate, o critério de desempate, para ver quem vai para esse lote, quem vai para o próximo, é a efetiva data de entrega, que é o que funciona para os demais contribuintes, quando não está em nenhuma prioridade. Quem entrega antes, e corretamente, lógico, receberá antes. Oi. Alguém querendo fazer uso da palavra? Então, a gente segue. Aqui, uma estatística, uma estimativa de entrega, 38,5 milhões a 39,5. Esse número está alto, todo mundo sabe por quê, né? A tabela está congelada desde 2015, mas pessoas que não deveriam estar declarando ou estar obrigadas à entrega, estão obrigadas a essa entrega. Essa novidade eu vou deixar para a hora que eu disser as condições de obrigatoriedade. Em termos de legislação, é a única novidade, que é a mudança da regra com relação à Bolsa de Valores. Aqui é um merchan da Receita também, o novo visual do sistema, a gente vai rodar, tanto no app quanto no ambiente online, no ECAC, e uma demonstração de como a pré-preenchida chegou até hoje. Bom, a pré-preenchida, desde o ano passado, pode ser usada também por quem tem conta GovBR Prata, o ouro, além, lógico, de quem tem certificado. Importantíssimo essa segunda linha aí do slide que vocês estão vendo. Apesar do fisco estar colocando nas mãos do contribuinte, diretamente dos seus computadores, as informações que ele próprio disponibilizou no ano passado pela entrega, dados do ano anterior, e informações de terceiros das diversas declarações entregues, a responsabilidade legal pelos dados continua sendo do contribuinte, do declarante, que deve sim usar a pré-preenchida, mas deve ter documentos probatórios, especialmente quando alguma coisa não bate. Há algum erro de informação. O que veio na pré-preenchida não é o documento que você tem. Se você tem o documento e está correto, prevalece o documento e você tem o dever de corrigir, de ajustar isso. Isso é muito importante. Com relação à malha, a gente já falou, a malha não é panaceia, não, aliás, a pré-preenchida não é panaceia, pode ir para a malha por outros motivos, ela reduz o risco de malha na digitação das informações. Disponível em todas as opções de preenchimento, qualquer lugar que você inicie a sua declaração, até pelo celular, você pode usar a pré-preenchida, e já disse, a meta do fisco é 25% das declarações. Como eu disse há pouco, 7,6% é a estatística de 2022. Veja que lá em 2019, apenas 0,4%, não chegou a 0,5%, utilizou a facilidade. E agora se pretende 25%. Bom, condição sine qua non para que exista a pré-preenchida. Eu devo ter entregue a minha declaração do ano anterior. É o começo da pré-preenchida. São os dados que eu mesmo mandei para o fisco no ano passado. Tenho declaração do ano passado. Virão essas informações para mim, além das informações do ano calendário, das declarações entregues por terceiros
e mesmo de informações de declarantes que colocaram, por exemplo, uma pensão, etc. DIRF e DIMOB, tratando de rendimento. DEMED, tratando de despesas médicas e assemelhadas dedutíveis. Também vem informação do Carnê-Leão Web, que entrou no ar no ano de 2021. Então, esse é o terceiro ano que nós temos o Carnê-Leão Web. Na e-financeira, a superdeclaração financeira, vem as contribuições de previdência privada. E as novidades agora são as novas informações agregadas a partir deste ano. DOI, declaração de operações imobiliária com relação a imóveis que foram adquiridos e registrados. Lembrando que essas informações virão, mas virão com o valor zerado. Então, você que vai recuperar isso tem que ficar atento. Por quê? Qual é a regra para se declarar um imóvel no imposto de renda? Você não declara o imóvel quando ele é registrado em cartório, quando ele vai para o registro de imóveis, escritura, registro do contrato. Não é isso. Quando um imóvel entra no seu patrimônio, quando você efetivamente o adquire e, principalmente, efetua pagamentos relativos a esta aquisição. O imposto de renda se ocupa do econômico, do financeiro, não do registro, ainda que o documento seja elemento probante quando necessário, mas o que prevalece é o movimento financeiro. Então, pode acontecer de você ter adquirido um imóvel pelo chamado contrato de gaveta, já está até quitado, pagou em parcelas, mas já está pago, e só agora você está levando a registro. O que vai acontecer? O bem já está na sua declaração com valores e vai entrar ele novamente aqui em branco para você. Então, apague essa duplicidade. O sistema avisa, ele não dá erro, mas ele avisa que existe uma informação zerada para ver se você não esqueceu de colocar valor. Outra novidade, nova informação na pré-preenchida, a DBF, Declaração de Benefícios Fiscais, que é aquela que informa a sua atuação social, as doações que você fez durante o ano, vem das DBFs. Também virão as informações referentes a criptoativos, não apenas moedas digitais, mas também outros criptos ativos, como uma NFT e outros. Né? Por quê? Porque existe uma instrução normativa, 1888 de 2019, que ela exige que as exchanges, que seria equivalente às corretoras para os demais ativos, aí bolsa e outros, que sejam informados ao fisco. Por isso, essa informação está vindo. Aqui duas novidades que precisamos também tomar cuidado, porque na minha interpretação poderá gerar linha duplicada. Então, é bom deixar bonitinha a sua declaração de bens. Atualização do saldo de 31/12 de 2022, de contas bancárias e de investimentos, onde você tenha preenchido todos os campos em 2022. CNPJ da instituição é obrigatório, mas agência, banco, agência, conta, não é obrigatório. Então, se não está tudo preenchido, o sistema não vai colocar o saldo de 22, porque ele não consegue ter certeza que está falando da mesma conta. Aí vem para a linha seguinte: inclusão de conta bancária ou fundo de investimento novo ou não informados na declaração de 22. Eu entendo que uma conta sua lá no Banco do Brasil, por exemplo, que você não preencheu todos os campos, até porque não dava erro, só preencheu o CNPJ, não virá com o saldo de 31/12 de 22. E na linha de baixo virá essa conta com o saldo de 22. Então, é importante que você pegue o valor e jogue para a linha de cima e apague essa duplicidade. E, lógico, restituição de 22, porque é o próprio fisco que pagou, e muita gente esquece de informar, mas é uma variação patrimonial positiva. É um dinheiro que voltou para o seu patrimônio e deve ser informado, virá preenchido. Deixa eu molhar o bico aqui, que
a gripe ainda está judiando. Se alguém quiser fazer alguma intervenção mesmo durante, é só dar um toque, tá, gente? Eu estou com 22, com o número 22 ali no chat, não sei se é pergunta. Eu quero tirar uma dúvida. Boa tarde. Boa tarde. É, Só diga de onde você fala, só para a gente saber. Perfeitamente. Sou João Lourenço, moro no estado do Pará, na cidade de Óbidos. Maravilha, obrigado. Obrigado também. A minha dúvida é sobre essa atualização de saldo. Eu fui tentar fazer uma declaração através da declaração pré-preenchida, né, de uma cliente que ela já declara comigo há muitos anos. E eu nunca havia declarado a conta dela. E aí, quando eu fui puxar pela declaração pré-preenchida, apareceu a seguinte situação: 31 de dezembro de 2021, zerado. 31 de dezembro de 2022, o saldo. Aí a minha dúvida é a seguinte: eu permaneço como está esse status ou eu me baseio pelo informe de rendimentos, declarando também o que estava em 2021? Eu tinha desligado aqui. Excelente questionamento. Você deve... É um caso em que você corrige. Por quê? Porque quando você coloca ano calendário um valor, e esse valor pode ser alto, e não coloca o ano anterior, você está desequilibrando o seu patrimônio, você está gerando um patrimônio a descoberto, porque não tem o ano anterior, né? Então, dá uma variação a maior. Então, realmente, corrija, pega o informe de rendimentos e preenche os 2 anos, por quê? Porque aí a sua variação é apenas a diferença de um para outro. Mas altere, faça isso, tá bom? Sim, senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Eu estou dando uma rodadinha aqui, já que eu dei esse stopzinho rápido aqui. Eu vi que tem uma outra pergunta interessante aqui, que eu gosto de reforçar. Tem bastante interação. E eu estou... Tem um telefone chato tocando aí, mas é só não ligar. Vamos lá. Bastante coisa, hein, gente? Que bom. Agradeço muito a participação de vocês. Estou rodando aqui, por isso que eu não dou... Tá. Alguém pediu, Rosalina, de Rondônia. Não apareceu. A cidade poderia repetir sobre a aquisição dos imóveis. Quando devemos lançar na declaração? Repito, enfatizo. Declaração é financeiro. Comprei, paguei, tem que estar na minha declaração. Ela não pode aparecer lá na frente com o valor dela, ela vai estourar meu caixa. Então, independe de qualquer registro. E eu diria mais, quem faz um contrato de gaveta, como a declaração de imposto de renda é um documento que tem validade jurídica, se você botar o seu recibo que você enviou para o fisco, aquilo ali é documento, é até uma garantia a mais para você que tem um mero contrato de gaveta, você está declarando os valores pagos, está juridicamente até se garantindo nessa operação, que por não estar registrada, dá alguma insegurança. Então, é a medida em que os pagamentos estão sendo efetuados. Comprei por 500 mil o bem, só paguei 100. Quero escrever que ele vale 500? Escrevo lá na descrição. No campo ano calendário, eu vou colocar os 100 mil que eu paguei, e assim por diante, até que ele seja quitado. Isso vale para financiamento ou qualquer compra que seja parcelada. Alguém está dizendo que os meus criptoativos não vieram, pode ser que a exchange que você utilizou, é a Lu Porto que disse isso, pode ser que a exchange não mandou a informação para o fisco. Já repeti, alguém está pedindo para repetir isso, Natália Almeida, estamos repetindo, é no ato da aquisição e não do registro. Alguém dizendo aqui, o João Lourenço, que está seguindo tudo que está no informe, o informe prevalece sobre a informação que você está recebendo via pré-preenchida. Isso, alguém confirmando a minha fala. Que bacana, o pessoal está participando mesmo.
Vamos lá, uma pergunta aqui do Márcio Alexandre. Professor, uma pessoa recebeu auxílio emergencial na pandemia e agora casou e irá entregar a declaração em conjunto com o esposo. Corre o risco de ter que devolver os valores, como estava acontecendo em anos anteriores? Olha, a princípio, sim, porque poderá enquadrar naquelas situações em que não deveria ter recebido. Entretanto, é uma situação que dá para entrar no Ministério da Cidadania, que eu acho que agora mudou o nome, mas se defender e mostrar que é uma situação nova. Na época, não havia a ilegalidade. Então, fique atento, recebeu qualquer questionamento, eu entendo que cabe sim a defesa, não é com a Receita, é com a área encarregada do pagamento do auxílio emergencial. Alguém perguntando se os slides serão disponibilizados, posso disponibilizar sem nenhum problema. Contrato de gaveta voltando aqui, sim, contrato de gaveta vai para a declaração. Mas se colocar em 2021 e não tiver feito declaração do ano passado, vai dar divergência, né? Veja, mesmo não tendo feito no ano passado, porque não estava obrigado, é importante que você informe o ano calendário, aliás, o ano anterior e o ano calendário, para não gerar nenhuma variação patrimonial indevida. Não estava obrigado, mas o saldo existia. Então, informe 21 e 22. Walter, posso Oi. só complementar essa pergunta, por favor? É a Jéssica Pois Garcia não. aqui. Pois não, Eu Jéssica. estava referindo assim, porque a dúvida dele foi, eu nunca lancei o saldo dela, mas tinha saldo em 2021. Então, a pessoa fez a declaração, não colocou o saldo em 2021 e agora puxou com o saldo em 2022. Se ele colocar na coluna de 2021, não vai dar divergência com a declaração do ano passado e um possível problema? Essa é a minha pergunta. Vai. A pergunta é agora sim, agora ficou claro. Obrigado pela sua intervenção. Veja, vai depender muito dos valores envolvidos, gente. O fisco trabalha também, óbvio, baseado em valores. Então, se for um valor pequeno, eu não usaria do preciosismo de falar, vai lá, retifica e inclui ano calendário que ficou para trás. Se for valor pequeno, se for um valor significativo, especialmente dentro da declaração da pessoa, aí realmente eu recomendaria que retificasse. É valor pequeno? Não precisa se preocupar que não vai dar consequência, não. Eu vou voltar para o slide, daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 17 e 27. Eu vou responder mais essa que deu 17 e 27 aqui. Qual a diferença entre ir lançando em bens e direitos o valor conforme pagamento ou lançar o valor do bem direito ou do bem inteiro em bens e direitos e a dívida em dívidas de ônus reais? Pergunta muito boa de quem é Priscila Arrigoni. Priscila, a diferença é a situação. Você só lança dívidas e ônus reais quando o seu bem não responde ele mesmo pela dívida. Explico melhor. Você compra um carro financiado. Aquele carro não é seu enquanto você não pagar o último centavo. Lá no rodapé está escrito alienado fiduciariamente para financeira tal. Não é assim? Imóvel hoje é assim também. Você compra um imóvel, também é alienação fiduciária a favor do agente que te arrumou dinheiro, que pagou lá o vendedor, né? Sempre que isso ocorre, que o próprio bem é a garantia, e isso vai significar que ele não é seu, enquanto você não pagar o último centavo, você só lança, não é opcional, é na declaração de bens e direitos. Você não tem a opção de escolher, está errado. Você tem que lançar somente na declaração de bens as parcelas pagas e nada na dívidas e ônus reais. Quando é empréstimo, eu pego um dinheiro no banco e vou usar com o que eu quiser. Aí sim, aí vai lá em dívidas e ônus reais, porque não está amarrado a um bem. Se eu lançar um bem financiado na declaração de bens, parcelas pagas, na ficha dívidas e ônus reais a dívida, eu duplico a necessidade de caixa. Se eu jogar o valor inteiro do bem na ficha de bens, está errado, porque o bem não é seu ainda. Você não terminou o pagamento. Depois a gente volta. Vou voltar para o slide, tá bom?
Seguindo aqui, deixa eu só guardar a minha memória, vai estar boa. 17h29 é a próxima pergunta. Tá. Então, vamos lá. A autorização de acesso é uma das novidades deste ano que surgiu para que aquelas pessoas que informalmente, não está querendo rodar aqui, cadê você? Aquelas pessoas que informalmente, só um momentinho, gente, ele parou de rodar, acho que agora vai. Aí, pronto. Aquelas pessoas que informalmente, continuam vendo a tela, né? Sim. Aquelas pessoas que informalmente fazem declarações de familiares. Isso aqui não é para o profissional contábil. Então, ele passa uma espécie de uma procuração simplificada para que as pessoas possam passar para eles a declaração, tá bom? Então, é só isso. Limitações por ser simplificado. Vou mostrar aqui. Quais são as limitações? O dono do CPF pode autorizar uma outra pessoa a buscar seus dados, a pré-preenchida. Tem que ter conta prata ou ouro. E a autorização só é possível utilizando o app e o online. Não tem outro caminho para a autorização. Eu, dono do CPF, só posso autorizar um CPF a usar meus dados. Certo? Quem recebe a autorização? Só pode receber a autorização de 5 CPFs. É a ideia da família, que um faz a declaração para todo mundo, etc. Os poderes que ele tem, já que é uma espécie de procuração simplificada, são apenas aqueles relativos à declaração de imposto de renda. Não entram outros. E a procuração eletrônica, esta, sim, para o profissional, continua valendo do mesmo jeitinho, sem limite de quantidade, pode ser física e pode ser jurídica, sem exigência de GovBR, sem limite de datas, número de pessoas ou de serviço. Então, é uma facilidade para atender um público bastante específico. Novidade em termos de fichas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pensão alimentícia, todos sabem, acompanharam que desde o ano passado, decisão do STF deixou de incidir imposto sobre pensão alimentícia recebida. Até o ano passado, a recomendação era que você excluísse da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, essa é a ficha onde se declarava a pensão alimentícia tributável, deixasse lá o valor de eventual DARF 0,190 Carnê-Leão recolhido e o montante que você excluiu levasse para a linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Essa era a regra até 2022 e nos 4 anos anteriores, né? Este ano, como já está definido, já é um novo ano, tem uma linha própria para isso, linha 28. Deu um pique de energia aqui, não caiu não, né? Gente? Alô? Oi. Oi, não caiu não, né? De energia aqui. O computador vai se manter, mas talvez já deu para ver que ficou escuro, né? Bom, espero que não. Entrou no break, mas arrisco. Vamos dar uma acelerada. Opa, tá voltando. Bom, beleza. A gente vai nesses... Eu vou fechar a minha câmera para economizar energia, tá? Tranquilo, professor. Então, aí eu fico só no áudio. Deixa eu dar um stop vídeo aqui, boa. Eu estou no escurinho aqui. Então, vamos lá. Se começar a pipocar alguma coisa, me avisem. Eu creio que o no break segura até o final da palestra, tá? Então, vamos em frente. Outra ficha nova, não está aqui nem no slide, mas ela foi criada, é a linha 27, que trata daqueles recebimentos de ações trabalhistas ou mesmo acordos administrativos referente aos juros. Outra decisão do STF, que aconteceu lá
em março de 2021, até terminar de publicar tudo, vai a metade do ano, mas é uma decisão de lá. Vamos ver se a energia segura agora, está piscando mesmo. E foi criada uma linha 27, para essa finalidade. E lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, a linha outros, que era 26, passou a ser agora linha 99, aquela mais usada para outros, né? Aqui, a próxima informação tem alguma polêmica e dificuldade. Ficha Bens e Direitos solicita código de negociação para o bem negociado em bolsa. Quem quiser anotar, grupos 3, que é participação societária, grupo 4 e grupo 7, onde estão os fundos de investimentos. O que é esse código de negociação? É aquilo que o mercado chama de ticker. É aquele código alfanumérico que representa o ativo e algumas informações sobre ele. Por exemplo, PETR4. O que é isso? É uma ação da Petrobras preferencial, ou seja, não tem direito a voto, mas tem preferência no recebimento dos chamados proventos, juros sobre capital próprio e dividendos. Se eu tenho uma PETR3, trata-se de Petrobras. Agora, eu tenho a preferência do voto. É uma ação ordinária, preferência do voto. Próxima novidade, mensagem no recibo de entrega informando a possibilidade de opção pelo débito automático no meu imposto de renda, mesmo depois do fim do prazo de entrega. Aqui a novidade não é a opção pelo débito automático, mesmo depois do fim do prazo da entrega. O professor, Aqui... Oi. Só voltando, Lu Porto que fala de Paraná, Rondônia, só Oi, voltando Lu. à questão das ações ali, o que o senhor me diz sobre essa questão de unificar o PM de ambas corretoras? Porque, assim, antes tinha a tributarista que orientava a fazer separados PMs, né, o preço médio das ações por corretora, outros faziam junto. A gente já viu que, na prática, quando uma pessoa opera vendido, vamos dizer, eu tenho uma ação na corretora A e tenho a ação na corretora, e não tenho a ação na corretora B, mas eu vendo na corretora B, ou seja, eu opero vendido na corretora B. E eu tenho essa ação na corretora A. Se eu viro o ano vendido numa ação e, ao mesmo tempo, eu tenho ela, vai mexer no meu PM. O que o senhor me diz sobre isso? Veja, eu entendo que nós devemos controlar não por corretora, por ativo. Né? Eu acho mais coerente. Mas aí é que tá, eu tenho ativo em uma e não tenho ativo na outra, mas eu posso negociar o ativo que eu não tenho, eu posso vender algo que eu não tenho. A gente chama de operar vendido, mas aí nesse caso descoberto ou vendido, né? Então, se eu vendo na corretora B e não tenho ela na corretora B, mas tenho ela na corretora A, vai dar um bug aí. Como é que o fisco vai entender? Eu entendo que, primeiro, a sua operação vendida ou a descoberta lá na outra, ela tem algum outro lastro garantindo. Tem algum outro ativo, enfim, alguma coisa garantindo. Ela vai ter uma margem, né? Uma margem ali que vai estar garantindo, né? Exato. Mas eu não tenho, de fato, o ativo. Sim, e o fisco sabe disso. Eu entendo que o fisco compreende a operação, uma vez que ela está dentro do regramento da própria Bolsa de Valores, da CVM, enfim. Eu não vejo problema. Aí, nesse caso... Nunca me debrucei sobre esse assunto, interessante. Nunca ninguém me perguntou isso. Porque quando a gente... demanda um pensamento mais aprofundado. Eu sempre orientei, assim, outros colegas também, a fazer separado por corretora, justamente pensando nessa questão de operar vendido. Só que aí o fisco veio agora, nessa etapa agora, e falou, não, o PM é um só, junta-se tudo e faz um só. Por quê? Eu também entendo dessa forma. Então, mas no caso que eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir uma coisa, eu gostei do assunto. Aliás, eu estou lançando um curso sobre renda variável, específico, inclusive.
Depois, no final, espero que a gente consiga ir até o fim, porque eu estou sem energia aqui, estou no break. Entra em contato, me mande esse questionamento, que agora eu não vou conseguir anotar, eu já dispensei funcionário aqui, estou sozinho, para que a gente avance nisso e discuta isso, tá? Beleza. Depois eu Então, passo o e-mail para nós. Joia, no final eu vou mostrar a telinha com todos os nossos contatos. Tomara que o no break aguente. Vamos nós. Então, vamos lá, gente. Recomendação aqui para que se use o Windows 10, né? Óbvio, o Fisco adotou esse padrão. Deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho que tem que fazer. Aí. Boa. Isso aqui é só uma informação, eu não quis mutilar, já que eu peguei parte das informações do Fisco. O Fisco tem todos os números, quem gosta de números pode olhar de hora em hora o que está acontecendo no Brasil inteiro em termos de declaração. Aqui é resumo, vou passar para a gente avançar mais e caso o no break nos derrube daqui a pouco, a gente continue. Não está com cara de voltar a energia aqui, não. Joia. Essa parte aqui eu gosto muito. Novidades basicamente são essas. Eu gosto de fixar aqui, porque aqui se erra muito. Eu fiz mais de 20 anos de plantão fiscal presencial na minha delegacia e via os erros. Anualmente, desde sempre, eu entrei na Receita em 91, saí em 2019, nós temos a IN de cada ano, baixando as regras, e seu artigo 2º é o que traz o conjunto de condições de obrigatoriedade. O caput, eu não coloquei ele aqui, mas ele diz algo mais ou menos parecido com isso. Estão obrigados à entrega da declaração de ajuste anual os contribuintes residentes no Brasil que, 2 pontinhos, enumera uma lista de até 7 condições, aliás, até não, hoje, 8 condições de obrigatoriedade. Qual é o conhecimento e a informação que estão nesse caput? Só entrega a declaração de ajuste anual o contribuinte que está na condição de residente no Brasil. Aquele que, em termos fiscais, é um não residente, não entrega a declaração de ajuste anual em nenhuma hipótese. Então, essa é a primeira informação importante lá do artigo 2º, obrigatoriedade de entrega. Passando rapidamente, porque eu quero chegar até o final, vamos conseguir. Primeira condição diz respeito a rendimento, tributáveis, salário, aposentadoria, aluguel, etc., cuja soma deu esse valor aí, 28.559,70. Segunda condição, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, por exemplo, saque de fundo de garantia, rendimento de caderneta de poupança, LCA, LCI, contrapartida de um bem recebido em herança, doação recebida em dinheiro, etc. Ou ainda exclusivo na fonte, 13º salário, ganho de capital, prêmio de loteria recebido, cuja soma dos 2 tipos passe de 40 mil, está obrigado. Obteve em qualquer mês do ano calendário ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou seja, ganho de capital tributável. E, antes de chamar o próximo, lembrando que basta que o contribuinte ou o cidadão se enquadre em apenas uma das condições de obrigatoriedade para que esteja obrigado a entregar a sua declaração. Ok? Dando sequência, o nosso no break está aguentando. Aqui vem a novidade que eu deixei para explicar agora. Até o ano passado, qualquer operação em bolsa de valores, inclusive alienação, aliás, aquisição de pequeno valor, obrigava o contribuinte à entrega. Agora não. A partir dessa mudança, o foco está nas operações de alienação. Realizou operações de alienação em bolsa de valores, mercadorias futuros e assemelhadas, superior a 40 mil. Alienação acima de 40 mil, com ganho ou sem ganho, me obriga a declarar. Ou ainda, qualquer valor, desde que tenha havido apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Então, essa modificação é bem interessante, vai desobrigar muita gente de entregar a declaração e de pagar multa de bobeira. Teve um banco aí que fez uma campanha, ele deu BDRs, porque as ações deles estão lá fora, e pagou, deu BDR, pagou proventos, alguma coisa, e a pessoa caiu em condição
de obrigatoriedade o ano passado e muita gente pagou multa. Com relação à atividade rural, voltamos aos rendimentos. Se a receita bruta do ano passado foi 142.798,50, por que esse valor? Porque uma das opções de apuração da receita tributável da atividade rural é 20% da receita bruta, que daria R$ 28.559,70. Por isso, esse valor. Ou ainda, na atividade rural, pretenda compensar no ano calendário de 22 ou após, prejuízos de anos calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 22. A próxima condição de obrigatoriedade diz respeito a patrimônio, agora não a renda. Patrimônio, em 31/12 de 22, incluindo o bem da atividade rural, que é a terra nua, cujo valor original de aquisição para bens móveis e imóveis, saldos bancários e de investimento para esse tipo de ativo, cuja soma de R$ 300 mil. Isoladamente, essa condição obriga a entrega. Sétima condição, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 22. E a última, essa aqui, a mais complexinha aqui, que diz o seguinte: são aqueles casos em que a pessoa alienou um ou mais imóvel residencial e com o produto da venda comprou um ou mais imóvel residencial num prazo de 180 dias, contagem inicial, contrato de venda, primeiro contrato de venda ou contrato de vendas for um só, termo final, pagamento do imóvel adquirido ou do último imóvel adquirido, se adquiriu mais de um. Artigo 39 da Lei 11.196 de 2005 e como no próprio artigo 39 está dito que eu posso usar esse benefício uma vez a cada 5 anos, por isso eu tenho que enviar a declaração com essas informações. Vamos lá. Algumas dicas importantes aqui que eu gosto de lembrar, velhos e bons lembretes. Continuo no ar aí, está todo mundo me ouvindo, né? Sim, né? Sim, professor. Alguém? Então tá jóia. Mas estou no escurinho do cinema aqui. A energia não voltou. Então vamos lá. Primeiro toque, nós vamos conseguir cumprir essa parte aqui. Talvez vai ficar prejudicadas as perguntas se a energia, se o no break não aguentar. Dependentes, código 31. Lá no artigo 90 da Instrução Normativa 1500, eu tenho o rol de dependentes. Todos estão lá presentes, né? Se não está lá, não pode ser dependente. E nenhum código tem vedação com relação a valor do rendimento daquele dependente. Claro, se eu vou colocar um filho como dependente e esse filho tem uma renda de R$100 mil, é muito provável que não vai valer a pena incluir essa dependência. Ou seja, essa inclusão do dependente piora o resultado da minha declaração e não melhora. Então, não vou colocar. Mas vedação só existe aqui. Pais, avós e bisavós só podem ser dependentes se o montante total de rendimento, incluindo as 3 naturezas, rendimento isento e não tributável, tributação exclusiva e tributável sujeito a ajuste na declaração, se o somatório não passar de 12 vezes a primeira faixa da tabela, 12 vezes R$ 1.903,98, que dá algo em torno de 22.475 e alguma coisa. Tá? Única vedação para dependente relativo a rendimento. Segundo lembrete, bens comuns. Todo mundo erra no bem comum, muita gente erra no bem comum. Bens comuns não se dividem. Eu tenho uma situação que gera bem comum, casamento com comunhão total, ou casamento com comunhão parcial de bens, e o bem foi adquirido na constância da sociedade conjugal, ou ainda união estável, onde não haja contrato de separação dos bens.
geram bem comum. Um dos cônjuges ou companheiro declara todos os bens comuns, mesmo que esteja no nome do outro. E o outro informa conforme o fisco manda. Mas eu já acho que não tem mais nem que informar. Por quê? Porque na ficha de identificação você responde uma perguntinha. Possui cônjuge ou companheiro? Lembraram da pergunta, né? Tá lá. Se você responde sim, aparece um campo obrigatório, que é o quê? O CPF desse cônjuge ou companheiro. E aí, você informando isso, o fisco vai analisar os dois CPFs conjuntamente, como se fosse uma declaração conjunta. Então, é desnecessário dizer que está na declaração do outro. Já rendimento dos bens comuns se dividem somente na proporção 50-50, correto? Não é possível dividir numa outra proporção, somente 50-50, um aluguel, por exemplo. Renda variável, onde erram muito aqui? Existem aquelas isenções para bem de pequeno valor, que está lá na Lei 7.713 de 88, onde para ações mercado à vista, é R$20 mil em cada mês. Eu posso alienar ações no mercado à vista, todo mês, R$20 mil. E também mais R$20 mil de ouro ativo financeiro. Se eu alieno uma ação que é isenta, eu não posso lançar o resultado dessa alienação, o ganho que eu tive, na ficha de renda variável. Lá só aparece informação referente a rendimento, que é tributável, a ganho, né? Ganho líquido tributável, ou um prejuízo havido, para que eu possa controlar esse prejuízo, compensar com um ganho futuro. Então, quando eu tenho uma venda isenta com ganho, no mercado de ações principalmente, que é onde mais se erra, esse ganho vai para a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, e não para a ficha de renda variável. Isenção de maior de 65 anos, aqui é isenção mesmo, a primeira faixa da tabela não é isenção, é apenas um valor tributado à alíquota zero, R$ 1.903,98, mas aqui dá-se ao aposentado maior de 65 anos uma isenção equivalente à primeira faixa, é como se eu dobrasse a faixa onde o imposto não atinge. O que acontece? Isso é só para aposentadoria. Vamos imaginar um caso em que o aposentado possui 3 aposentadorias, uma oficial e 2 previdências privadas. As 3 fazem jus à isenção. Por quê? Porque cada um paga separadamente. Cada fonte pagadora cumpre a lei. Vamos admitir aqui que nas 3 é mais que R$ 1.903,98 para facilitar o raciocínio. Cada fonte pagadora cumpre a lei e exclui 12 meses mais 13º da tributação. Mas o declarante tem direito a uma vez apenas essa isenção. Então, o que ele tem que fazer? O programa passou a ajudar bastante isso hoje. Antigamente era mais difícil. Hoje, se você pegar a ficha lá, você consegue resolver isso. O que você tem que fazer? Escolha um dos informes de rendimentos e digite do jeitinho que está lá. Os outros 2 informes de rendimento, o que você vai fazer? Vamos admitir 3 aposentadorias. A segunda, você pega os 12 meses que foi considerado isento, joga no tributável. Terceira fonte, pega os 12 meses considerados isentos, joga como rendimento tributável. E o 1.903,98 relativo a cada 13º que foi considerado isento, você mantém como isento. E lança onde? Agora, linha 99, ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Por quê? Porque o 13º é tributação exclusiva. Se agora o fisco mandasse você jogá-lo junto com o tributável, estaria tributando de forma mais onerosa, porque quando você calcula o 13º, ele é feito em separado dos demais rendimentos. Ao juntar agora, estaria pagando mais imposto. Por isso, se alguém tem 3 aposentadorias, ao invés de ter 13 vezes R$ 1.903,98,
de isenção, terá 15 vezes R$ 1.903,98. Pensão alimentícia recebida desde o ano passado não é mais rendimento tributável. Hoje, linha 28 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Ações trabalhistas recebidas, também decisão do STF, tema 808, passou a ser isento desde 2021, linha 27 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Eu só vou abrir a persiana aqui, que está muito escuro, e continuo em 30 segundos. Ainda tem um pouquinho de luz do dia, não está escuro aqui ainda, embora já seja, já passou das 18 horas. Bom, eu vou dar mais uma avançada e aí a gente vai respondendo pergunta até que o no break caia. Continuam me ouvindo, né? Eu vou passar um pouquinho algumas informações sobre a nossa atividade. Será um prazer atendê-los. Prometi para a Cristiane que vou homenageá-los pelo carinho de terem me convidado para fazer esse bate-papo, essa palestra com vocês, me credenciando junto ao CRC de Rondônia para poder dar treinamentos, enfim, trocar conhecimento com vocês. Então, vou mostrar um pouquinho o que a gente faz e, em seguida, a gente retoma as perguntas, que já tem mais umas 10, acho. Essa é a nossa marca comercial, Doutor Imposto de Renda, Doutor IR, em termos de registro. A segunda marca é o nosso ambiente de treinamento e capacitação online, a nossa plataforma própria de conteúdo. Aqui, um marketing interessante, porque às vezes a gente ouve a pessoa dizer, mas eu não vou treinar meu funcionário porque ele vai embora, mas pior que treinar um funcionário e vê-lo sair é não treiná-lo e vê-lo ficar. Você, profissional da área, com certeza pensa assim. É preciso que a máquina esteja funcionando direitinho e o maior patrimônio que nós temos é o nosso corpo funcional, né? Essas são as modalidades que eu tenho hoje para o profissional da área. É um tipo de assinatura com 3 níveis de acesso, 3 níveis de serviços. Estou homenageando o GovBR, então é bronze, prata e ouro também. Chama treinamento, declaração, erro zero, cada nível com um tipo de acesso e um tipo de serviço oferecido. Mais uma telinha. E vou deixar essa tela com todos os dados depois para vocês entrarem em contato. A gente está à disposição e vou para a resposta das perguntas. Se pintar o silêncio é porque o no break caiu. Vamos lá, então. Mas está aguentando. Eu estou com o microfone ligado, outro computador eu até fechei para não consumir. Está mantendo a internet e está mantendo a telinha aqui. Então, abrindo o chat aqui. Opa, tem alguém agradecendo o credenciamento. Vamos providenciar rapidinho. Eu fiquei muito contente de ter sido achado por vocês aqui. Tão distante, milagres da tecnologia. Deixa eu ver. 5h29, 17h29 é a última pergunta respondida, né? Oi. Alguém quer falar? Oi. Nelson Pois de não? Santarém, Pará, né? Oi, estou ouvindo. Está ouvindo, professor? Estou ouvindo, pode falar. De Nelson de Santarém, no Pará, tá bom com o senhor? Pois não, obrigado, Nelson. Professor, eu tenho uma situação aqui que os pais se separaram, tá? O pai paga a pensão alimentícia para os 2 filhos. O pai e os 2 filhos já fizeram as declarações de imposto de renda. Certo. Agora a mãe vai fazer a declaração, aonde ela paga a escola das crianças. Ela quer que inclua eles, os 2 filhos, na declaração dela, para ter o benefício, porque a pensão alimentícia hoje fica isenta, né? Então, ela mora, e os 2 moram com a mãe.
como eu faço agora nessa situação se os dois já declararam a pensão alimentícia separada, os dois filhos? Eles fazem individual a declaração deles. Perfeito. Bom, Eu considerando que os... resgatar... Oi, desculpa, vou falar. Não, pode fazer concluir, professor. Tá, então vamos lá. Veja, não tem outro jeito. A concomitância de dependência não pode, ela é vedada, o dependente pode constar apenas em uma declaração. Eu não vejo outro caminho, que aí é a questão da conveniência, do melhor resultado, né, da economia em termos de imposto, é retificar, excluir de um e colocar no outro. Não vejo outro caminho, não tem jeito. Isso dá para fazer... Sim, professor. Nesse Oi? caso, o dependente, ele faz a declaração dele individual. Ele não está na declaração do pai. Então não é na Porque... declaração do pai. Não, Então, é pior. Nesse caso aqui, ele só entra na declaração do pai como alimentado, ok? Porque ele paga a pensão alimentícia. Só entra na do pai como alimentado. Aí o filho A, vou colocar aqui, declara a declaração dele, mesmo ele sendo de menor. Por que eles adotaram isso? Porque lá no ano de 2020, 2021, né? A pensão alimentícia era tributável. Então, eles saíram da declaração da mãe para fazer cada um para diminuir a tributação. Sim. Diminuir a tributação. Isso é a parte de orientação. Esse ano, eles fizeram da mesma forma. Cada um fez a sua. O filho A fez a sua, o filho B fez a sua, o pai fez a dele. Só que a mãe ainda não fez. E agora ela quer resgatar esses filhos para a declaração dela, para, claro, obedecer a legislação, né? Se é em benefício dela... Na verdade, o erro aí é os filhos não terem se atentado para a modificação na legislação e eles não deveriam ter declarado. Tranquilo, entendi agora. Veja, há algum risco, estamos bem no começo, há algum risco, mas precisa cancelar a declaração dele, senão não consegue entregar. É preciso fazer um pedido de cancelamento da declaração dele. Urgente, correndo para ver se dá tempo. Se não der tempo, esse ano não vai conseguir fazer esse planejamento tributário que ela está querendo fazer. Beleza. Essa era a minha dúvida aqui, mas eu consigo ainda solicitar através de um ofício, vou colocar assim, junto à Receita, para cancelar os filhos. Sim, sim. Tem alguma... Eu vou até anotar aqui, talvez tenha algum procedimento mais rápido agora. Porque o procedimento normal via e-processo, ele pode demorar. Mas não há outro caminho. Tem que cancelar dos filhos para conseguir entregar, colocando-os como dependente. Esse é o caminho. A partir do momento que eu fizer esse cancelamento, não prejudica a restituição do pai? Não prejudica. Dá tempo de entregar, o processamento é rápido. Não prejudica, não. Porque o pai continua fazendo jus à dedução da pensão paga. Perfeito. Isso. É esse o caminho. Professor, obrigado. Muito obrigado. Me ajudou muito aqui mesmo. E parabéns pela palestra. Obrigado. Próxima pergunta, 1729, aqui entrou. É possível fazer uma declaração conjunta sem ser casado? É possível. Não há impedimento para tanto. Eu posso até ter um caso em que eu adquiro um bem, alguma coisa, e quero fazer conjunta. Não tem problema. Se eu tiver economicamente uma razão que justifique a declaração em conjunta, sim, não há vedação. E sobre a destinação do imposto obrigatório, não entendi essa pergunta. Não entendi essa pergunta, Isaura, depois se quiser colocar novamente. Cliente que declarar direito de usufruto do imóvel recebido em 2020, valor do direito é 25 mil. Como declarar? Bom, vamos lá. A questão da doação com reserva de usufruto, tem umas situações com as quais eu, como fisco federal que fui por 30 anos, não concordo, que é a atribuição de valor ao usufruto. Na minha visão, eu aceito aquela regra anterior, a própria Receita aceitou isso hoje.
que o usufruto é não oneroso, portanto, não tem valor. Mas eu acho que Brasil inteiro, os fiscos estaduais atribuem um valor para o usufruto. E a própria Receita modificou a resposta dela no perguntão. Eu fiz parte do perguntão por 12 anos como respondedor, e agora está dizendo, caso haja valor no documento de doação, poderá ser utilizado o valor. Então, joga, o usufrutuário atribui o valor que saiu lá na escritura de doação como valor do usufruto dele. É uma situação com a qual eu não concordo muito, contabilmente não está correto, mas consequência de legislações estaduais. Comentar quais são os principais erros que geram malha fiscal. O Luiz Fernando, às 17h30, postou a pergunta. Disparado, primeiro colocado, omissão de rendimentos próprios e de dependente. Esse é o campeão de audiência com quase metade de tudo. Em seguida, despesas médicas. Ainda continua levando muita gente para a malha, especialmente pelo lançamento de valores que não tem a correspondente informação por parte do prestador de serviço ou da DEMED, empresa prestadora de serviço, ou não existe mesmo, a pessoa coloca a despesa para ver se passa. Hoje está mais difícil de passar, mas é o segundo colocado em termos de malha. Primeiro colocado, omissão de rendimentos, segundo colocado, despesas médicas. Rodando a telinha aqui, um cliente meu, João Lourenço Ferreira, um cliente meu comprou uma casa de herança. Está na seção de direitos, ele já pagou todos os herdeiros. O valor do contrato é de 60 mil. Além de ele declarar, os herdeiros também têm que declarar. Bom, desculpa, gente, a tosse está brava. Bom, ele comprou durante o processo de inventário, né? É uma seção de direitos, então esse inventário não encerrou ainda, né? Entendo dessa forma a pergunta, significa que esse valor da aquisição vai ser igualmente dividido para cada um dos herdeiros referente àquele bem. Esses herdeiros estarão obrigados, dependendo da combinação desse valor, com as demais rendas e outros dele, que inclusive outros bens do próprio inventário que eles possam receber, e que gerem lá contrapartida de rendimento isento e na soma de 40 mil. Tá? Se isso acontecer, estarão obrigados, mas cada um vai analisar a sua situação isoladamente. Não é o caso de gerar automaticamente a obrigatoriedade para todos os herdeiros, aqueles que cederam o seu direito sucessório. Tá bom? Vamos em frente. Continuando aqui, não vai cair, o meu no break aqui tá fera, viu? Já Professor, faz tempinho rapidinho. Rapidinho, Oi, vai professor. lá. Rapidinho, antes de continuar, no caso, o que foi partilhado entre os herdeiros, pelo menos os que estão com regras de obrigatoriedade, tem quem receba rendimento de pessoa jurídica acima de 28 mil, mas nos rendimentos isentos tributáveis está menos de 40 mil à parte. Aí a minha dúvida é, declara ou não os herdeiros? Declara porque, como eles estão obrigados a entregar por outra motivação, aquele valor recebido dessa seção de direito, que é isento, vai lá para eles como rendimento isento, se somando aos demais, se houver. Mas informa, sim, que é importante que o patrimônio fique correto. Ok, era essa a minha dúvida. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço, João Ô, Lourenço. professor, me ouve? Oi. Eu tenho uma dúvida sobre rendimento de dividendos do exterior. Eu já tinha Ótimo. ouvido falar que quando ele vem dos Estados Unidos especificamente, já vem a retenção de 30%, que é superior aos 27,5% que é do Brasil, portanto não caberia mais tributação. Mas sendo de outro país, tem que verificar porque se existe algum acordo entre outros países. Mas eu também ouvi um professor falando que pegaria esses dividendos, descontaria a retenção na fonte e, em cima do que sobrasse, ainda tributaria 27,5% no Brasil. Eu queria saber como que é o procedimento correto.
Então, vamos lá. Vamos desempatar esse jogo aí. Acontece o seguinte, eu só posso... Bom, primeiro, começando pelo começo. Dividendos no Brasil é isento, mas dividendos de um ativo lá no exterior e qualquer outro provento com qualquer outro nome é tributável aqui no Brasil pelo Carnê-Leão, tabela, ficha rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, observada a regra de conversão, tanto do valor recebido quanto de eventual imposto retido ou pago lá no exterior. Estados Unidos não tem acordo internacional, mas tem o chamado tratamento recíproco, que na prática gera um efeito semelhante. O que acontece? Eu pego a minha declaração, termino ela, deu um resultado. Eu pego o rendimento do exterior e jogo na minha declaração. Ao colocar essa informação na minha declaração, gerou um aumento de imposto de 5 mil, por exemplo. Esse é um imposto gerado pela renda do exterior. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar qual foi o imposto retido lá fora. Se o imposto retido lá fora é maior do que o imposto gerado aqui, eu vou compensar... Fala, meu bom, beleza pura? Olá, gente. Tem gente falando aí com o microfone aberto. Eu vou compensar integralmente esse imposto pago no exterior. Então, para países que têm tratamento de reciprocidade, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, e para os outros 33, 34 países que têm efetivamente o acordo para evitar bitributação, uma regra prática e fácil de entender é: se a tributação lá fora é maior que a nossa, você não paga imposto aqui, porque você compensa integralmente o imposto gerado aqui. Se a tributação lá fora é menor, aí a hora que você compensa, ainda vai sobrar algum imposto para pagar aqui. Respondido? Quem havia perguntado? Perfeito, professor. Maravilha. Então tá jóia. Vamos na sequência Mas aqui. aproveitando o ensejo aí, então, como nos Estados Unidos a retenção sobre dividendos é de 30%, que seria superior aos 27,5% do Brasil, na pior das hipóteses, se eu não tributar, não oferecer isso daí lá em rendimentos tributáveis vindo do exterior, a Receita ainda assim ela pode questionar, porque daí, nesse caso, eu estaria deixando de me creditar dos 2,5%, 3,5% lá. Sim. E vai questionar pelo seguinte: você não é opcional você declarar rendimento. O princípio da universalidade, que está lá na Constituição Federal, artigo 153, parágrafo 2º, diz que, independentemente de onde se situe a fonte pagadora, você sendo residente no Brasil, você deve declarar tudo. Então, aí está havendo uma ilegalidade tributária. Então, o seu patrimônio não estaria correto. Então, o correto é declarar sim e compensar integralmente. Por quê? Porque tem uma variação patrimonial aí que pode ser significativa ou não, que precisa constar da sua declaração, tá? Mas não vai pagar imposto. Quanto a isso, fique tranquilo. No seu exemplo aí de 30% lá, claro. Perfeito, professor. Muito obrigado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém talvez está respondendo alguma coisa. Oi. Oi. Pode falar. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Eu estou com uma situação aqui. Eu fiz uma declaração de imposto de renda e é um pensionista, né? Menor. Ele tem condições especiais. Então, certo. A pensão cai na conta do responsável. Perfeito. E houve retenção em 2022, correto? Aí Sim. O que acontece? Esse valor retido, que eu fiz a declaração do menor, como é que vai ser recebido o valor da restituição? Pode ser na conta da mãe? Vamos lá. Essa pessoa é tutor ou curador? É a responsável. Mas no papel, ou seja, no papel, porque é a mãe, né? judicialmente, é a própria mãe. É a própria mãe. Tá. Mesmo no caso de tutor ou curador, e aí no caso ela teria que fazer uma conta bancária conjunta com a
o tutelado ou curatelado, né, o responsável, né, por quem ela responde, é uma conta conjunta para que o crédito aconteça. Senão, não vai acontecer o crédito. O ideal é uma conta conjunta com o filho. E isso, como ela pode ter um documento judicial até, ela consegue fazer isso. A saída é pela conta corrente conjunta. Não tem outra forma mesmo não, né? Não, aí vai dar, até tem, mas vai dar muito trabalho. Aí teria que pedir ao juiz para autorizar que o pagamento seja feito para ela, enfim. Eu vejo que o caminho mais rápido ainda é uma conta conjunta. A questão que eu vi foi justamente essa aí. Agora, pulando para uma outra pergunta no mesmo sentido. Tá. Eu fiz uma declaração de imposto de renda que a viúva, a gente fez a declaração em separado do falecido. Tá. Né? E aí, resumindo, ficou o valor para receber da restituição do falecido. E a viúva, com a certidão de óbito, toda a situação feita, pronto, ela não recebeu até hoje, já faz uns 3 anos já. Essa é uma situação complicada. E o banco também não se arrisca porque ele ficaria exposto. O que acontece? Foi o inventário concluído em juízo? Como é que ficou? Inventário. Foi concluído. Tá, foi em juízo? Foi em Ou juízo. foi direto em cartório? Foi em juízo? Foi em não juízo. Tem outro... aí é o tipo da coisa, se compensar, né, como dizem por aqui, se o molho não ficar mais caro que o peixe, se o valor compensar, pedir para o advogado peticionar junto ao juiz para que ele libere um alvará para que seja feito esse saque pela viúva, né? Ficou até hoje para receber e não sai de jeito nenhum. E se passar 5 anos, perde, viu? E foi feito também o processo eletrônico, mandando toda a documentação, tudo certinho, o número da conta, foi preenchido aquele documento que direciona a solicitação e não recebe. Não recebeu de jeito nenhum. Não até recebe hoje. porque é um CPF diferente do outro, então não tem jeito. O caminho é esse. O caminho é obter um alvará que o juiz vai autorizar, sim. Isso. E inclusive, até aquela procuração para o CPF da viúva foi feita, eu consegui o acesso por lá, mas nada de conseguir resolver a questão da restituição. Eu acho que só com autorização judicial mesmo. Tá bom, então, muito obrigado, boa noite. Beleza. Muita boa aula foi aí, viu, professor? Obrigado, parabéns. Eu que agradeço a vocês aí por estarem com a gente, sem Porto imagem Velho, agora. Porto Velho, Rondônia. Que maravilha, muito obrigado aí pelo prestígio. Obrigado. Vamos lá, uma pergunta de MEI, pergunta recorrente, toda hora tem pergunta de MEI aqui. Olha, quem tem MEI não vai vir a informação da atividade MEI via pré-preenchida, não tem como. Por quê? Como que é o cálculo do MEI? Primeiro, o MEI é quase uma empresa e se confunde praticamente com a personalidade da pessoa física, dona do MEI, entre aspas, né? Como é calculado o rendimento do MEI? Eu tenho que pegar minha atividade MEI, ver qual é o percentual da minha atividade MEI, aquilo lá é considerado lucro. Por exemplo, comércio, 8%, isso está no artigo, na 9249, artigo 15, 9249 de 95. O que acontece? Minha atividade é comércio, 4%, transporte de passageiro, 16%, demais serviços, 32%, e aí vai. Eu pego o percentual da minha atividade, é considerado lucro na pessoa física, portanto, rendimento isento e não tributável. Aí eu vejo as despesas necessárias da minha atividade MEI. Eu tenho funcionário, então funcionário, mais encargo, água, luz, telefone, internet, material de escritório, enfim, despesas necessárias. Pego o meu total de faturamento, menos esses gastos necessários, menos o percentual do lucro, o que sobra é um rendimento tributável na pessoa física. Então, o cálculo do MEI não sai de forma automática, mesmo que a declaração já tivesse sido entregue, que a declaração também do MEI é 31 de maio, então ela não foi entregue ainda. Mesmo que ela tivesse sido entregue, não dá para, de forma automática, sair a informação.
É você que manualmente vai calcular e vai preencher, tá ok? Vamos lá. Alguém está dizendo aqui, eu declarei primeiro o MEI. O que recebi de orientação é que, como eu não tive movimentações altas, não era necessário, a não ser que eu quisesse. É um risco, tá? Movimentação financeira é um perigo para o MEI. Ele tem, primeiro, que ele pode estar estourando até o limite do MEI, e segundo, que o fisco sabe da movimentação. Se ele vai atrás ou não, é uma questão de decisão, né? Professor, Oi. meu nome é Odinan, sou de Ariquemes, Rondônia. Não, Adina. Só uma pergunta em relação à distribuição, nesse caso, do lucro do MEI. Tem aquela questão, ele apura no MEI, certo? Referente ao ano calendário, só que a declaração, por exemplo, a gente está fazendo também do ano calendário. Ele segue a mesma regra da distribuição de lucros ou não? Eu devo declarar ele, por exemplo, de 2022, devo declarar agora. Tá, entendi. É a mesma regra. Nós estamos tratando de 22 e o MEI com relação a 1º de janeiro e 31 de dezembro de 22 também, tá? É o mesmo período. E acrescentando, aproveitando que continuamos no assunto MEI, se é um pouco contrassenso, mas tem lógica, se eu fizer uma contabilidade demonstrando que o meu lucro, evidenciando um lucro maior do que a minha atividade, por exemplo, minha atividade é demais serviços, mas eu não tenho despesa. Então, eu evidencio que o lucro foi de 80%. Eu distribuo o 80% como rendimento isento. Praticamente não teria rendimento tributável, tá? Desde que haja a comprovação dessa situação contabilmente. Alguém está dizendo aqui, o Ademício Lopes, que o Nubank deu criptoativos também. Eu não quis citar o Nubank, às vezes eu faço graça e falo aquele banco de cartão roxo, né? Mas foi ele que andou dando criptoativo, BDR, ações, sei lá, e algumas pessoas pagaram multa. Deixa eu ver uma coisa aqui, tem uma perguntinha. Poderia explicar novamente a questão dos bens financiados? Legal, reafirmo aqui. Bens financiados, eu controlo o custo do bem somente na declaração de bens e direitos. A cada ano, eu agrego o valor, eu acrescento os valores pagos ao saldo do ano anterior e não informo nada em dívidas e ônus reais, porque você ainda não possui o bem. Legalmente, você pode ter a posse, mas você não é proprietário do bem ainda, por isso não pode aparecer lá em dívidas e ônus reais. Terminou de pagar, o bem se torna inteiramente seu e com o valor efetivamente pago por ele, incluindo juros, encargos, etc, etc. O que mais? Alguém respondeu aqui embaixo. E conta conjunta em nome de irmãos, Karine Bevilacqua. E conta conjunta em nome de irmãos, divide o bem ou deixa na declaração de um só? Estamos quase terminando aqui o horário também, né, gente? Pode me parar, que eu gosto e vou falando. Quando eu tenho situações que não são geradoras de bem comum, eu tenho que seguir a regra chamada condomínio. Esses irmãos têm conta conjunta porque recebem bens. Opa, voltou a energia. Eu tirei até o paletó agora. Voltou a energia, gente. Mas o paletó estava me deixando com calor porque o ar desligou, enfim. Então a gente termina sem paletó. Quando não é bem comum, eu tenho que dividir na proporção do que pertence para cada um. Uma conta conjunta, se não tiver nada escrito em contrário, ela é 50-50. Mas pode ser uma conta conjunta resultado de um bem, da renda de um bem comprado 40-60. Então, eu mantenho essa proporção. Por quê? Porque não é bem comum. Irmãos, não vai existir bem comum.
vai existir bem em condomínio. Ok? Professor, Oi. nesse caso aí da conta conjunta, vamos dizer que a esposa tem conta conjunta com o cônjuge, mas ela também tem uma conta conjunta com a mãe dela. Nesse caso, da conta conjunta com a mãe dela, não seguiria o titular que fica com o saldo? Ou não? Então, essa é uma situação complicada. Tecnicamente, uma conta conjunta pressupõe uma divisão meio a meio, se nada for escrito em contrário. Mas Certo? também não tem nenhuma previsão legal, né, da Receita Não sobre tem. isso, né? Não Eu tem. acho que talvez a gente também pode seguir o titular, ficou na declaração de quem é o titular, né? É uso e costume. O que vai dar Entendi. problema para o declarante aí é a fonte de renda que alimenta essa conta conjunta. Ela vai entregar e dizer de quem efetivamente é cada parte do valor, concorda? Aí, nesse caso, entraria a questão da evolução patrimonial à descoberta, vamos dizer assim, né? Sim. Agora, tem uma fonte formal de renda. Ela diz, né? Ela vai mostrar que aquele total não é inteiro, enfim, coisas desse tipo, tá? Tem algumas saídas nessa linha. Essa coisa de confusão patrimonial, seja numa conta conjunta, empresa e sócio e tal, é sempre um problema um pouco sério e difícil de resolver, até porque realmente você citou bem, não está escrito de forma clara, o fisco não escreveu isso, e a vida real diariamente está entregando essa situação, né? É por aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha telinha para que vocês copiem meus dados, entrem em contato, curtam redes sociais, se inscrevam no YouTube. Nós temos um podcast no YouTube que está já com 114 episódios, chama Pílulas do Doutor Imposto de Renda, 10 minutos de imposto de renda, toda terça-feira, 0 hora, tratando assuntos variados, tem bastante conteúdo. Deixa eu ver se tem mais coisa a responder. Vocês controlam o horário, agora voltou a energia, não estou mais no escurinho do cinema aqui, está tranquilo, tá? Cristiane, você que está no controle aí, podemos continuar mais um pouquinho, quer encerrar? Professor, pode ficar à vontade. Oi? Pode ficar à vontade. Walter. Então vamos responder mais um pouquinho, tá gostoso. O papo tá bacana. É a minha, eu falei que era a minha cachaça ontem, falou, mas você toma vinho? Eu falei, é meu vinho, pronto. Imposto de renda é meu vinho. Vamos lá. Distribuição de lucros é isento? É rendimento isento? Sim. Tem um grande movimento aí para que distribuição de lucro, que veio lá com, acho que o artigo 10 da 9249, lá de 95, volte a ser tributável, porque no mundo só existe Brasil e Estônia que não tributam lucros. No mundo não tem outros países que não tributam lucro, e como eu trabalho também em educação para a cidadania, a gente trata sempre desse assunto, é a motivação maior para desigualdade social e baixa distribuição de renda do país, é o lucro isento. Números oficiais da Receita, uma renda de 300 salários mínimos, números oficiais, paga 6% de imposto. A minha renda, que é bem menor que 300 salários mínimos, eu pago 21%. E tem discrepâncias bastante, especialmente por isso. Por hora, distribuição de lucro continua sendo um rendimento isento e não tributável. Os gastos com reforma de imóvel podem ser incorporados a seu valor? Podem e devem, né? É a única forma de atualizar um bem, e não é atualizar pela valorização gerada pela benfeitoria, é agregar o custo daquela ampliação, reforma ou melhoria, e lembrando, como tudo que é fisco, temos que ter comprovantes de material e mão de obra para o caso do fisco exigir, especialmente quando ocorrer uma alienação desse bem, porque você agregou o custo novo, e pelo valor efetivamente
gasto. Qual a ficha e código que uso para informar o outro companheiro na declaração? Na própria ficha de identificação, lá no início, possui cônjuge ou companheiro? Sim, coloca o CPF que já está estabelecida a ligação. Qual é a importância disso? Variação patrimonial. Insuficiência de caixa na declaração de um cônjuge, o sistema vai procurar se tem sobra de caixa na do outro cônjuge, e sempre analisa as duas juntas. Então, não é considerado um estouro de caixa, por exemplo. O fisco trabalha as contas, as declarações em separado, como se em conjunto estivessem. Mais uma aqui, está entrando mais. Carlos Alberto. Sabemos que a declaração é somente acima de 40 mil para ações. Venda, né? Venda. E as criptomoedas? Ah, boa. Tem algum limite que não precisa declarar? Legal. A criptomoeda, ela entra, primeiro, ela não é renda variável, ela é um bem móvel, e a partir de R$ 1.000, ela tem que constar na sua declaração de bens e direitos. A partir de R$ 1.000, ela entra lá na sua declaração de bens e direitos. Abaixo disso, não precisa estar na declaração e, dependendo do valor, ela só não vai te obrigar a declarar, né? Por quê? Patrimônio é 300 mil. Vamos lá. O fiscal Priscila Arrigoni. Professor, o fiscal da Receita Federal pode optar por não aceitar um recibo a próprio punho como comprovação de pagamento de um serviço médico, mesmo esse tendo nota fiscal e DMED entregue. Puxa vida, hein? Poder até pode. O que eu recomendo sempre, especialmente para despesas médicas e assemelhadas? Não paguem despesa médica assemelhada em dinheiro. Pague com algum meio de pagamento que gere prova. Pix gera prova, é só pegar o extrato ou o próprio comprovante. DOC, TED, cheque, transferência. Esse tipo de prova é irrefutável. Com ou sem recibo, a prova financeira vale mais, porque ela prova que saiu de você e foi para o prestador de serviço. Por que isso acontece? Porque ainda tem muita fraude nessa área, despesa médica. Por quê? Porque não é limitado, porque é um valor, não tem limitação, como tem as outras despesas. Então, as fraudes existem aqui e prejudica aquele que está fazendo a coisa correta. Então, o caminho é se precaver, ter a prova financeira. Ela é cabal. Contra ela, não tem como derrubar. O fisco não tem como negar a aceitação. Muito bem, gente. Eu não sei se a minha telinha está compartilhada aqui, deixa eu ver. Para que vocês entrem em contato, conheçam o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Está compartilhada, né? Sim, professor. Ah, que maravilha, então. Então, tá joia. Estamos aí batalhando um lugar ao sol, que essas redes sociais são assim, né? Você só existe para o YouTube se tiver um número de horas, enfim. Estamos chegando lá já. Mas a gente pede de novo, acessem, se inscrevam, acompanhem o podcast, manda mensagem, que a gente gosta. Tá bom? Eu acho que demos uma geral aí, respondemos algumas perguntas. Posso continuar, mas da minha parte entendo que está concluído e vocês que mandam. Professor, o senhor pode ficar à vontade, se houver mais perguntas, né? O senhor pode ficar à vontade para responder, tá? A gente acompanha o senhor até o final. Então tá jóia. Entrou mais uma aqui, vamos lá. Aliás, mais duas, o pessoal não perde tempo. Então vai lá. Tem uma fisioterapeuta que ainda faz recibos à mão e recebe em dinheiro. Não faz DMED, pois alega ser autônoma. Alguma sugestão? Ela não está seguindo a norma. Instrução normativa 1531, que obrigou algumas categorias profissionais não a fazer DMED, ela é autônoma,
a declarar tomador e responsável financeiro, tomador do serviço e responsável financeiro, lá no Carnê-Leão Web. Ela está, sim, obrigada a informar, e isso evita a malha de quem informar o pagamento a ela. Então, dê esse recado a ela que ela está cometendo, sim, uma ilegalidade. Demérito, não, se ela é autônoma. Mas informar o nome de quem pagou e o nome de quem tomou o serviço lá na ficha do Carnê-Leão Livro Caixa Web. E vem na pré-preenchida, inclusive. Alguém está pedindo o slide aqui, depois eu passo, sim. Numa eventual venda de criptoativos, precisa fazer a declaração de imposto de renda? Bom, como que eu apuro o ganho de criptoativos? É ganho de capital. E como nós vimos lá na terceira condição de obrigatoriedade do artigo 2º da Instrução 1234 de fevereiro deste ano, se eu tenho uma operação sujeita a ganho de capital e sujeita ao imposto, eu estou obrigado. Então, pode sim, se a sua venda for com ganho de capital. Aí, obriga. Vendi com prejuízo? Pode não obrigar, vai depender de valores envolvidos, mas, a princípio, pode não obrigar. A nota fiscal ou recibo de despesas médicas pode ser em nome do dependente? Sim, em nome do dependente como tomador, e o ideal é que seja tomador do serviço. É o filho que foi ao dentista, o recibo é dele. Responsável pelo pagamento, o pai ou a mãe. As duas informações no mesmo documento. Quem investe em bolsa do exterior está obrigado a entregar a declaração ou segue agora a regra da bolsa? Desculpa as tosses aí que a garganta já está judiadinha. Então, vamos lá. Bolsa no exterior não é bolsa igual a do Brasil. Uma operação com ações, até dividendos e proventos lá de fora, é ganho de capital. Bolsa de valores é renda variável. O fisco faz essa diferenciação. Então, se a operação que eu faço lá no exterior gera um ganho tributável, me obrigou porque é um ganho de capital sujeito ao recolhimento do imposto. Não porque é bolsa, não porque é ação ou qualquer outro ativo, mas porque eu apurei um ganho de capital, no caso de uma alienação. Se deu ganho, eu estou obrigado a entregar a minha declaração pela terceira condição lá deste ano. Meu cliente tem um financiamento de casa pela Caixa. Quem que perguntou? Laureni. O contador que fez as declarações anteriores nunca declarou a casa. Nesse ano posso declarar normalmente? Poxa vida. Esse é um problema sério. Vou dizer o que a lei diz e vou dizer a saída que pode dar certo. Primeiro, não é dito desde quando isso. Se estiver dentro dos 5 anos, está tranquilo. Recomponha. Se está dentro dos 5 anos, recomponha as parcelas pagas ano a ano, retifique as últimas 5. Essa é a regra 100% recomendada. Tem alguém com o microfone? Independente de estar estudando ou não, aí no caso é até 24 se estiver estudando, é isso? Deu um branco agora. Você entrou com uma pergunta. Só um momentinho, deixa eu concluir essa. Eu peço que você repita a sua pergunta, mas eu estou concluindo essa do financiamento. Se está dentro dos 5 anos, recomponha o valor da caixa, da casa, conforme o financiamento, e retifique as últimas 3, 4 ou 5 declarações. Se já ficou para trás, a rigor, não poderia considerar os valores anteriores, mas eu acho injusto nesse caso. Recomponha desde o início, na mais antiga, na 5ª declaração que você consegue retificar, coloca o montante até ali, siga até agora e continue correto daqui para frente. Quem estava fazendo a pergunta, por gentileza, pode repetir? Vamos lá? Walter, acho que foi eu que deixei o áudio ligado e você estava com uma mensagem aqui. Pode seguir. Posso seguir? Então, vamos lá. O cidadão teve despesas médicas legais. Eu não sei porque ela chamou de Odair. O Odair chamou de legais aqui. Muito alto, legais. Ah, tá, agora eu entendi. O valor é alto, mas ocorreu mesmo, né? Aconteceu, é isso. Muito alto no ano 2022, inclusive maior que seus rendimentos. O que fazer? Bom, primeiro, vai para a malha. O que fazer é comprovar, já se organize
para poder comprovar essas despesas. Porque é lógico, o fisco trabalha com parâmetros objetivos, com proporção entre renda e despesa. Então, valores maiores, a propensão de malha é muito maior. Então, tenha os documentos, comprovantes financeiros dos pagamentos, notas fiscal, tudo, atenda ao fisco e libere a malha, que é tranquilo. Vai cair em malha, com certeza, pela desproporção de valores. A Jéssica, nesse caso do exterior, ganha de capital tributável. Exatamente, vendi com prejuízo. Não vai obrigar por esse motivo. Preciso ver se não tem outro, né? De repente, o valor por si só já obriga. Mas, por quê? Porque a análise das condições de obrigatoriedade sempre é feita com relação às 8 condições de uma vez só. Aqui eu disse ganho de capital tributável, porque senão, em tese, não obrigaria. Acabei... voltei. Então, vamos lá. Atenção. Meu cliente tem um MEI, porém, a conta que ele recebe de alguns clientes é no nome de quem? Da mulher dele, da esposa. Tá. Porém, não são casados e depois devem fazer a declaração separadamente. Bom, aqui cai naquela situação, mundo real, Priscila Michele, que as pessoas misturam patrimônio. Isso sempre dá dor de cabeça. Se os valores envolvidos são altos, vai dar problema no futuro. É sempre bom evitar. Vocês, profissionais da área, vocês, contadores, recomendar. Cada rendimento tem que estar na conta, tem que aparecer na declaração do seu dono. Sempre que você movimenta entre um e outro, rendimento de um na conta do outro, vai dar dor de cabeça, e não é só a Receita Federal que enxerga. Quando um dinheiro entra na conta do outro e não é dele, o fisco estadual também está de olho no ITCMD, porque pode caracterizar uma doação. Então, é sempre bom evitar isso. Como calcular o preço das ações no exterior para colocar em reais? Tá. Para não confundir a cabeça de vocês, no Perguntão, Perguntas e Respostas 2023, lá nas perguntas finais, temos todas as regras, perguntas finais, mas são muitas, eu acho que é da 600 e pouco até 700 e alguma coisa. Tem todas as regras para todos os tipos de investimento, a regra de conversão. Quando é Estados Unidos, já é dólar direto. Quando é outra moeda, outro país, você pega da outra moeda para o dólar, do dólar para real, para depois fazer a conta. Eu prefiro que deem uma olhada lá para não ficar confuso. Existem, Priscila Rigoni, novamente, existem algumas decisões de tribunais regionais que entenderam que o pagamento de pensão não é descaracterizado apenas por não ter uma decisão homologada. O que eu digo sobre isso? Por pagamentos de pensões comprovadas, mas sem decisão judicial. Eu digo que o tribunal está equivocado. Por quê? Porque a lei que diz isso é uma lei que trata de isenção. Eu estou isentando, né? Eu estou excluindo da tributação, não é propriamente uma isenção, mas eu estou fazendo uma exclusão tributária. E a lei que permite eu não pagar esse imposto, ela diz muito claramente, tem que ser da vara de família e exclusivamente por dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Tem uma lei 9.000 e alguma coisa, que é a chamada sentença arbitral. Nem essa sentença vale. Então, tem que estar amarrado a uma sentença ou, quando possível, a uma escritura pública de dissolução da sociedade conjugal ou da união estável, porque o limite de dedução é o limite do documento oficial. Não tem o documento oficial, você quebra o limite. Então, eu entendo que a exigência está correta. Mas, na justiça, de vez em quando, saem decisões, tanto boas quanto más, completamente fora da lógica. Doações não têm incidência de IR, Carlos Alberto? Doações não têm incidência do IR. Agora, se é um bem imóvel que eu estou doando e atualizo, tem.
tem o ganho de capital. Porém, está começando a mudar isso. Dia 14 de março último, saiu uma decisão do STF dizendo que há bitributação na sucessão causa-mortes, incluindo a doação e adiantamento da legítima, porque o mesmo fato também é tributado pelo ITCMD. Eu não tive tempo, porque foi bem no turbilhão, eu estou palestrando há 15 dias sem parar, eu gosto de ler a sentença, os votos, etc., e não o que a imprensa entende, e não tive tempo de ver isso ainda, mas com certeza não é uma decisão que atinge a todos, é uma decisão para aquele caso, né? Não tem repercussão geral usando o linguajar do STF, então não tem aplicação imediata para o declarante. Mas, se já existiu a decisão, ela é um parâmetro para que, via justiça, a pessoa tente não pagar o seu ganho de capital. Mas eu não li tudo a respeito ainda. Não tem incidência se eu passar um bem imóvel pelo mesmo valor. Se eu, doador, atualizo o bem ao passar, eu pago o ganho de capital e o donatário recebe pelo valor atualizado. Isso, administrativamente, pode ser que isso venha a cair a partir dessa decisão do STF, mas não é automática. Quem que está falando? Deixa eu ver o que a Priscila falou antes. Estou me referindo ao benefício da dedução. Cadê a Priscila? Isso, não, eu entendi isso sim, viu, Priscila? Eu havia entendido, é a dedução para quem paga, porque ela continua existindo. Eu tinha entendido dessa forma, assim. Ah, ótimo. Essa aqui fecha. Pensão alimentícia paga de comum acordo, sem ordem judicial, serve para lançar na declaração? Não. Não. Tem que ter um documento oficializando a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Isso aqui chama-se liberalidade. Liberalidade não dá direito à dedução. Mais uma, Milena Couturato, acho que é isso. No caso do Carnê-Leão, tem o IR. Como fica para fazer o INSS? Como a RFB verifica essa informação? Pois é, Milena, isso aqui é um caso sério. Antigamente, principalmente, todo mundo colocava lá algum rendimento próximo da tributação, só para justificar a variação patrimonial, na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não dava recolhimento de Carnê-Leão, próximo do valor, mas, ao colocar como rendimento do trabalho não assalariado, você está dizendo que naquilo ali incide INSS. Como de 2007 para cá, é a Receita também que arrecada a Previdência, eu já vi muitos lançamentos e é preciso tomar cuidado ao lançar valores como rendimento do trabalho não assalariado, porque está sujeito, sim, se a Receita fiscalizar, ela vai lançar Previdência sobre esse valor. Preciso ficar atento. Beleza, gente. Professor, só Oi. nessa última questão aí do INSS, eu também sempre tive essa preocupação, porque às vezes a pessoa vai lá e coloca rendimento do trabalho não assalariado, vamos dizer, de 5 mil no Carnê-Leão, paga o imposto de renda bonitinho, mas só recolhe o INSS sobre o mínimo. Né? Então, há uma possibilidade, sim, do fisco cobrar essa diferença do INSS até o limite do teto de INSS, né? Legalmente, sim. Legalmente o fisco, porque é ele que está dizendo que teve a renda. O Sim. fisco só verificou a informação dele. Pode sim. Ótimo. Excelente. Obrigada. Valeu. Gente, podemos encerrar? Tá muito gostoso o papo, viu? Adorei. Professor, eu acho que eu acho que sim, né? Porque até a garganta já está falhando aí. Não, eu estou judiado. Ontem que eu consegui ir ao médico, 15 para 7 da noite, depois de ter dado umas 15 palestras com a garganta ruim. Então, a situação está brava. Mas já estou melhor, viu? Já estou bem melhor, graças a Deus. Eu acho que o pessoal aproveitou bastante aqui, tirou bastante dúvida e como vai ficar essa gravação que a gente vai poder disponibilizar para eles também. Fica fácil, né? Você deixou seus contatos aqui. Isso, entra em contato. Sim, só tenho a te agradecer enormemente pela sua disponibilidade de estar conosco e
trazer esse teu conhecimento aí, tirar as dúvidas dos nossos profissionais aqui do Estado, e que não é só o Estado, né? O Brasil está presente aqui conosco. Isso é muito bacana. Estão aqui. É o que nos permite essas inovações hoje com a tecnologia, né? Até um tempo atrás a gente não utilizava muito isso. Essa ferramenta vem para contribuir com isso. Sem o Conselho dúvida Regional de Contabilidade, isso, e o Conselho de Rondônia vem com essa inovação de trabalhar essa ferramenta com bastante intensidade para ajudar aqui os nossos profissionais. Né? Perfeito. E muito rapidamente, a Cristiane já me mandou o edital, muito rapidamente vou providenciar a documentação, até uma forma de homenageá-los pelo carinho que tiveram comigo, desde o primeiro contato, para me credenciar e usando essa ferramenta, estaremos à disposição para treinamentos, enfim, para deixar todo mundo afiado em imposto de renda da pessoa física. Maravilha, maravilha. Né? É um praxe hoje do sistema, né? Esse edital que divulga e as pessoas se credenciam para facilitar o processo como um todo, né? Perfeito. Para se processar licitações e outras coisas, dá uma burocracia muito grande. Então, nosso edital, difícil. todo mundo se inscreve e facilita para ambas as partes. Então, te agradecer enormemente, né, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Agradecer os profissionais que estiveram até o presente momento. Já tinham mais de 160 pessoas. Com o passar do tempo, o pessoal vai saindo. Mas já temos ainda aí cativos 119. Mas tem um número grande ainda, viu? 120 pessoas depois de 2 horas. Estou realizado, estou feliz. Olha aí. Agradecer a presença também dos nossos conselheiros. Estamos aqui com a presença da conselheira Vania, a conselheira Elba, que é a nossa vice-presidente de desenvolvimento, também estava na sala. A conselheira Adélia, que é lá do nosso município de Guajará, também estava na sala, ou está na sala. E o conselheiro Márcio, que até pouco tempo também eu vi ele aqui na sala, estava na sala, né? Então, agradecer enormemente aí a presença de todos. E até uma próxima oportunidade. Também deixar de agradecer a Cris, aqui, a nossa gerente de desenvolvimento profissional, que faz toda essa mentoria de colaboração com todo mundo. Tá bom? Perfeito. Grande final de tarde, ou boa noite para quem é boa noite, e quem ainda quer tarde, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Continuamos por aqui falando de imposto de renda e à disposição. Grande abraço. Valeu. Tchau. Grande abraço, mano. Obrigada, Até a próxima. Tchau.